Ricardinho. Rui, arrumou, bateu! Gol! Rui para o Botafogo! No vídeo de hoje vamos falar de um jogador que deixava a raça dentro de campo. Teve sim seus altos e baixos, mas com certeza foi a maior cabeça do futebol brasileiro. Isso mesmo. No vídeo de hoje vamos falar do Rui Cabeção. Você lembra dele? Rui Bueno Neto, mais conhecido como Rui Cabeção, nasceu em Belo Horizonte no dia 11 de abril de 1978. Ele deu seus primeiros passos no futebol no América Mineiro, né? Muitos de vocês lembram dele como lateral, mas do Coelho ele jogava de meio campo, né? E foi um dos grandes destaques quando subiu para o profissional. O América Mineiro foi campeão da Copa Sul Minas, né? Torneio que reunia aí times de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também do Paraná. Naquela final, o América Mineiro venceu o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha um grande time, mas o América também tinha uma ótima base. E Rui foi um dos destaques da equipe. No América também teve um episódio que marcou muito o Rui, né? Foi quando ele tomou um tapa de um companheiro de clube dentro do jogo. Vocês acreditam nisso? Foi do zagueiro capitão do time, o Wellington Paulo. No jogo que o América perdeu para o Palmeiras pelo placar de 3-1, o Rui tomou uma bolada durante o jogo e caiu, né? O Wellington Paulo achou que ele tinha feito gracinha, foi lá, xingou o Rui e deu um tapa na cara dele no meio do jogo. Vocês acreditam? É isso mesmo. O Rui depois deu declaração falando que os jogadores do América eram amigos e eles se tratavam dessa maneira, né? No Coelho foram 37 partidas e 2 gols anotados. Ganhou a Copa Sul Minas e também o Campeonato Mineiro de 2001. Depois do América Mineiro, o Rui passou pelo Cruzeiro, né? Clube onde ele começou a jogar mais nas laterais. Ele era visto pelo torcedor cruzeirense como um jogador raçudo que deixava a alma dentro de campo. O famoso sujava o uniforme. Nisso eu concordo demais, né? Rui nunca foi um craque, mas era o tipo de jogador que honrava mesmo todos os uniformes que vestia. Aliás, quando jogava no Cruzeiro, o lateral direito Rui conseguiu uma proeza dentro de campo. Vocês acreditam? No jogo contra o Atlético Paranaense, né, que o Cruzeiro venceu pelo placar de 4-1, o jogador Rui conseguiu expulsar 3 jogadores do Atlético Paranaense no mesmo jogo, né? Isso mesmo. Um deles foi o Dagoberto. Depois do Cruzeiro, o Rui teve 2 boas passagens por outros clubes. Um foi o Guarani e o outro foi o Botafogo. Aliás, no Botafogo, além de ter tido uma boa passagem, ele teve um dos momentos mais complicados de sua carreira, né? Na temporada, o Botafogo estava brigando para não cair para a segunda divisão. O Rui saiu com sua família para almoçar, né? A sua esposa estava grávida, quando ele foi perseguido por torcedores botafoguenses, né? Se é que podemos chamar essas pessoas de torcedores. Tiraram o Rui do carro, ameaçaram sua família, né, e falaram que se o Botafogo caísse, o pior poderia acontecer. É lamentável, né, minha gente? Só que o Botafogo, graças a Deus, conseguiu escapar da Série B, né? E aí começou o mar de rosas do Rui no Botafogo. Além de ajudar o clube a escapar do rebaixamento na última rodada, ele ajudou o Botafogo a ser campeão da Taça Guanabara, né, e também do Campeonato Carioca de 2006. Aliás, uma cena que marcou muito foi na final da Taça Guanabara, né, do Rio de Janeiro, quando ele nos seus últimos minutos jogou chorando, né, pois teria se lesionado o tornozelo naquela partida disputada contra o América do Rio de Janeiro. E após 9 anos sem conquistas do Campeonato Carioca, o Botafogo foi campeão estadual e Rui sendo um dos destaques. Aliás, era ovacionado pela torcida do Botafogo, né? Mas que volta por cima, hein, Rui? Em 2007, Rui saiu do Botafogo, né, e foi para os Estados Unidos. Porém, a transferência não deu certo e o lateral acertou a ida para o Figueirense, onde foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2008 e depois se transferiu para o Náutico, onde jogou praticamente toda a temporada como titular. Do Náutico ele foi para o Grêmio, né, e no seu primeiro jogo de estreia, o Rui já balançou as redes no empate de 1-1 do Grêmio contra o Inter de Santa Maria. Só que no Grêmio, né, ele começou muito bem jogando no Grêmio, só que ele teve problemas com o Paulo Autuori, né? Paulo Autuori não queria o Rui no elenco gremista, então o Rui foi desligado do tricolor gaúcho. Do Grêmio ele foi para o Fluminense no dia 7 de julho de 2009, né? O Rui se apresentou como novo reforço da lateral direita do tricolor carioca. Ele jogou alguns jogos como titulares e fez vários gols com a camisa do Flusão.
Mas a fase do Flusão naquela época não era nada boa, né? Mas com muita luta junto com seus companheiros, né, o Rui conseguiu tirar aí o Fluminense da zona de rebaixamento de 2009. E ainda de quebra, foram vice-campeões da Copa Sul-Americana, né, participando daquele time de guerreiros. Mas como o Rui tinha um alto salário e não era tão aproveitado no Fluminense, ele acabou sendo dispensado. Depois do Fluminense ele ainda passou por Boa Vista, Brasiliense, Betim, Alecrim e América do Rio Grande do Norte, até chegar no Operário, o seu último clube. No Operário, com um atraso de salários, o Rui foi desanimando do futebol, né? Até ele dar uma declaração que o futebol já não estava mais fazendo bem para a vida dele e que ele precisava dedicar mais à família, né? Atrelado a isso, ele teve problemas sérios com bebida, né? Após a perda do seu pai, que culminou em depressão. Mas com certeza, minha gente, o Rui foi um jogador que por onde passou foi sinônimo de garra, vontade e disposição. Após largar a carreira de jogador de futebol, ele começou a estudar Direito e se formou em 2020 como advogado. No ano de 2022, ele foi aprovado na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e ele agora faz parte de um escritório de advocacia em Belo Horizonte, com atuação focada em direito esportivo. Meus amigos, com o tamanho daquela cabeça, com certeza o Rui deve ser um excelente advogado. Vocês não concordam? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você assistiu até aqui, meu amigo, por favor, inscreve no canal, dá essa moral pra gente continuar trazendo grandes histórias de jogadores pra vocês. Um grande abraço, fica com Deus e fui!